Adivinha quem voltou pra contar uma história que ninguém quer saber? Esses dias eu estava pesquisando sobre a hibernação do hamster e descobri que o hamster, na verdade, não hiberna, né? O hamster, ele entra em estado de torpor. E eu falei, irmão, e o urso? O urso hiberna. Aparentemente não, Mona. Tudo bom? Vem comigo. Aparentemente o urso também entra em estado de torpor, porque o corpo dele não tem uma queda de temperatura tão dramática assim, e ele só reduz 75% do metabolismo dele. Então só quem tá hibernando mesmo é a marmota, né? Mas nesse meio tempo achei um outro mangá, chama Gaju The Beast. Não vamos ter sinopse hoje, porque eu quero que vocês tenham a experiência completa. Então a gente vai ser ousado, a gente vai entrar nessas cegas. Vem comigo. Então a gente começa a nossa história com o nosso personagem principal, que a gente vai apelidar carinhosamente de Tadeu. Tadeu tá indo pro trabalho CLT dele, tirando aquele cochilinho gostosinho de manhã dentro do metrô, quando de repente ele desperta com pessoas entrando no vagão que ele está. Que pessoas são essas? São as pessoas que praticam bullying com ele. A gente já vê aqui o padrão se repetindo. A terceira história é que o personagem principal é um palermo, sofre bullying, é ridicularizado pelos seus colegas, não é aceito pelo resto do grupo. Complicado. Eu acho que realmente existe um contexto em todos esses autores aí. E ele fica recitando ali o mantra dele, pedindo pra Jesus iluminar a cabeça das pessoas pra não chegarem perto dele, não reconhecerem ele, mas eles reconhecem ele, começam a extorquir dinheiro dele. Ele, que não é idiota, dá o dinheiro pra eles, porque ele não quer tomar porrada. De repente, então, o assento ao lado de Tadeu é atingido por uma flecha. Tive perguntas. Como assim? Do nada, uma mina misteriosa com um arco e flecha dentro do metrô. Ela começa a fazer um discurso sobre como as pessoas têm que ser corretas, como as pessoas não podem praticar o bullying, não sei o que, blá blá blá. E os caras olham pra ela e falam assim, eu não poderia ter cagado mais. Eu vou te merendar na porrada, eu vou te destroçar. Eu tenho um canivete. E ela não tá nem aí, ela continua com o discurso dela ali, coisa e tal, que é interrompido pelo freadão que o metrô dá. Todo mundo quase cai no chão, aquela coisa, o desespero, tudo mais. O maquinista vem com uma mensagem. Houve um problema na via, vamos ter que aguardar um momento. Tudo bem. Isso, essa menina continua fazendo o discurso dela chatíssimo. E realmente funciona, cara. Os caras vão embora. Os caras falam assim, pô, não vale a pena, né? Não compensa. Vamos embora. E aí ela resolveu o problema mundial do bullying. É só você se tornar a Jigglypuff e botar todo mundo pra dormir com o seu discurso chatíssimo e o bullying acaba. Olha que legal, que gostoso. Então Tadeu vira pra essa menina misteriosa e fala assim, pô, muito obrigado por você ter me ajudado, mas assim, esse povo aí, eles costumam guardar um rancor dentro do coração. Eles vão voltar pra te estraçalhar depois. Acho melhor você tomar cuidado. Aí ela, pô, tu não mudou nada desde que a gente era criança. Revelações. Essa menina, na verdade, é Manuela, amiga de infância de Tadeu. Como assim? Os planetas se alinharam para que eles estivessem em comunhão dentro daquele vagão de metrô naquele dia. Eles começam aí, então, uma reunião tocante sobre o passado deles e como era não tão bonita assim a amizade deles, mas eles são interrompidos por Gustavo, um trabalhador honesto CLT que está entrando no vagão deles carregando sua chefe, claramente alcoolizada. Vamos chamá-la de Vivian. Vivian tá um pouco fora de si, tá chutando os bancos, tá gritando, não tá muito no juízo normal dela não, né? E Gustavo tá ali tentando acalmar ela, coisa e tal. Nisso a galera começa a entrar um pouco em pânico, né? Começa a gerar ali um problema, a galera se perguntando cadê o maquinista desapareceu, não tá na cabine dele. O que a gente vai fazer? O que tá acontecendo? Muitas perguntas, muitas dúvidas, o povo ficando nervoso, o povo perplexo, tudo bem. Chega o maluco, que a gente não vai dar nome pra ele, porque a gente sabe o que acontece com pessoas que a gente não dá nome. Enfim, ele fala assim, pô, eu vou abrir essa porta, eu vou descer na linha do trem e vou andar até a próxima estação. Tem tantos avisos pela estação espalhados dizendo pra você não fazer isso, mas ele vai fazer. E aí Gustavo, nosso trabalhador CLT, fala assim, pô, irmão, e se você tivesse calma no teu coração? E se você tivesse paciência? Ele vira pra Gustavo calmamente e fala, paciência e calma são dois atos reservados apenas para maricas. Eu vou descer porque eu tô atrasado, tô com hora pro casamento da minha filha. Gustavo, porra, fala que ele não poderia então atrapalhar ele. Fica à vontade, irmão. E aí nisso ele abre lá a porta, desce, a galera começa a descer atrás dele. Tadeu pensa com ele mesmo, eu também tenho meu trabalho medíocre CLT, não posso me atrasar porque eu não posso perder esse emprego. Eu vou junto com essa galera aí. Vira pra Manuela e fala, tu vem? Ela fala, vou ficar. Eu, no caso, vou permanecer aqui dentro desse trem. A galera desce, começa a andar ali pela via, né?
tranquilamente andando pela via. Tadeu aqui com a lanterninha do celular dele, ó, iluminando, pá, pensando ali nas decisões de vida dele, no trabalho medíocre dele, como a vida dele é uma bosta. Quando ele vê um rato no chão. Nada muito fora do normal, mas tudo bem, o rato tá ali, só que ele tá roendo o negócio, ele vai olhar o que o rato tá roendo. Ele acha o chapéu do maquinista. Só que ao lado do chapéu do maquinista está metade da cabeça do maquinista. Que coisa gostosa. Ele dá um grito, porque, assim, achei plausível ele dá um grito aí nessa parte, né? E aí a galera fica preocupada, porra, será que o menino caiu no chão, coisa e tal? Ele, não, tem um defunto. Tá aqui, o defunto. E aí todo mundo começa a entrar um pânico generalizado. Eles percebem que logo ao lado deles tem o braço do defunto. E eles ficam assim, poxa, o que está acontecendo? Eles são interrompidos então por um grito de puro pavor que vem do outro lado do túnel. Porque tinha uma galera que já tinha descido e estava andando na via na frente deles. E esse grito veio dessa galera. O que tá acontecendo? Nisso vem um cara correndo na direção deles, todo sujo de sangue. Morri. Infarto fulminante. Morria, me assusto com facilidade. Esse tipo de situação não dá pra mim. A galera fica ali parada, petrificada, olhando o que tá acontecendo. O maluco não explica o que tá acontecendo, ele só continua correndo e volta pra dentro do trem. Nisso vem o resto da galera correndo, assim, bastante desespero no olhar. E aí eles passam correndo por essas pessoas e entram de volta no trem. E a galera fica ali parada, olhando. Assim, claramente o que tá acontecendo não é uma coisa boa. Você vai ficar parado esperando pra ver o que vai acontecer? Corre junto com a galera, você pergunta depois o que era, entendeu? Não dá pra você ficar aqui esperando pra ver o que vai acontecer, irmão. Mas eles ficam ali petrificados. Nisso, Tadeu percebe que tem um cara com uma câmera, filmando alguma coisa. Ele fica ali, mano, o que esse maluco tá filmando? O que é isso? E aí ele se distrai, ele parece que esqueceu que a galera acabou de passar por ele correndo com um grito de puro pânico. Ele fica ali olhando o que esse cara tá filmando. Isso tira o tempo dele de reação quando um vulto imenso vem numa velocidade absurda na direção dele, colide com ele e arremessa ele contra a parede. Ele cai no chão atordoado. Eu tive perguntas também. O que tá acontecendo? Ele olha pra cima e tem um urso. Dentro da boquita do urso tem metade de um guerreirinho que a gente já perdeu. Tadeu tá ali parado no chão olhando aquela cena e assim, eu entendo, Tadeu, porque eu numa situação dessa, pô, acordei, tô no metrô indo pro trabalho, mais um dia normal, numa vida medíocre, e de repente tem um urso comendo gente dentro do metrô. É complicado. É bastante complicada essa situação, né? Bom, Tadeu não é trucidado porque o urso se distrai com a galera que saiu correndo pro outro lado. E... mas ele fica olhando ali então pro cara que tá estribuchado ali no chão e fica um pouco nervoso, né? Ele percebe que o maluco que tava filmando, a gente pode chamar esse maluco de Antônio, tá andando pelo cantinho bem quietinho ali. E ele fica, mas... você tá voltando pro trem? A gente não ia pra estação? Aí o maluco fala... cala a boquita, fica em silêncio, você é maluco? E continua fazendo o que ele tava fazendo. E aí Tadeu fica ali se perguntando, vou pra estação, volto pro trem, o que eu vou fazer? E ele decide que esse é o momento perfeito pra ele lidar com o bullying dele. Ele fala, eu jamais vou me fingir de morto de novo, eu jamais vou ser covarde de novo. Esse é o meu momento de brilhar. E ele começa então a tentar voltar pra dentro do trem, só que no meio do caminho ele tropeça e cai. Nenhuma surpresa aqui. A gente já esperava que uma coisa dessa ia acontecer. Mas graças a Deus, ele caiu já no trecho onde tinha a parede do túnel e o trem. Então o urso não conseguiu pegar ele. Ele entra no trem com a ajuda de Manuela. Manuela tá se perguntando ali o que tá acontecendo. Ninguém tá sabendo explicar pra ela o que tá acontecendo. E aí um dos malucos que pratica bullying com o Tadeu fala assim, fecha essa porta. Vamos fechar essa porta, daqui a pouco esse bicho tá aqui dentro. E a galera assim, não, ainda tem gente lá fora, cara. Pelo amor de Deus, você é um monstro, não sei o que, blá blá blá. Nisso aparece um senhorzinho de idade e fala assim, pô galera, machuquei meu pé, me ajuda aqui a entrar no trem, coisa e tal, né? Me dá uma mãozinha aqui. E a galera se mobiliza, pô, vamos ajudar o senhor. Nisso o trem começa a sacudir de novo, ninguém sabe o que tá acontecendo. Aí pergunta pro senhor de idade, você tá bem, moço? Já se foi. Foi encontrar o criador. O urso já acabou com ele. E aí o urso entra no vagão. Antônio já meteu o pé dele, já tá no outro vagão, já fechou a porta, coisa e tal. A galera ainda tá um pouco perplexa, mas aí Vivian vira pra Gustavo e fala, irmão, chegou o momento, vamos embora. E aí eles vão pro outro vagão. Nisso esse menino que pratica bullying com o Tadeu, ele agarra Tadeu pelos ombros e fala assim, você vai ter que ficar pra trás pro urso te devorar e eu ter tempo de fugir. Nisso que eles estão ali atracados um no outro, brigando, coisa e tal, o urso pega o garoto que faz bullying com o Tadeu. E
sacode ele igual um boneco de pano, menino, batendo nos canos de ferro do trem, coisa e tal. Uma cena péssima, uma cena, porra, pesa o clima e tal, né? Não gosto muito, não. Aí eles chegam no outro vagão, o maluco dá um tapa na cara do Antônio e fala assim, você tá filmando isso, você é um monstro, você não tem coração, não sei o que. Antônio não tá nem aí pra eles. Antônio fala que ele vai embora, porque daqui a pouco o urso vai entrar no outro vagão e ele não tá afim de morrer e ele vai embora. E a galera fica assim, irmão, como assim? Vocês vão ficar aqui esperando o urso vir comer vocês também? Vocês não estão entendendo o que tá acontecendo? O maquinista já se foi, uma galera já bateu as botas, vocês vão ficar aqui esperando o quê, Mona? Vocês vão ficar aqui aguardando o quê? E aí esse maluco que deu na cara de Antônio, a gente pode chamar ele aqui de... Pô, não tenho ideia do que a gente vai chamar ele. Jorge. Excelente. É o maluco que deu na cara de Antônio, a gente pode chamar ele aqui de Jorge, vira pra galera e fala assim, pô, o que vocês acham? E aí a galera fica assim, pô, vambora, né? E aí uma parte da galera resolve ficar pra trás, dentro do trem, outra parte da galera resolve ir andando pelos vagões, cruzando o trem, até sair do outro lado. Nisso, Vivian acha importantíssimo ficar olhando pela janela o urso tentando entrar no trem e compara o tamanho do urso com o tamanho da salsicha de Gustavo. Por quê? Vamos lembrar que ela tá alcoolizada. Mas enfim. Nisso eles encontram uma senhora, Dona Nalva, com seu neto Enzo. Nisso eles encontram uma senhora, Dona Nalva, com seu neto Enzo dentro de um dos vagões. Fala assim, pô, rolou um acidente lá no primeiro vagão, a gente tá indo agora lá pro final do trem porque a gente vai buscar ajuda e tal, acho melhor a senhora e o seu neto virem com a gente. Eles encontram também uma estudante de ensino médio, explicam a mesma situação pra ela, ela resolve ir junto com eles também. Nisso Tadeu olha pra trás e percebe que tem uma movimentação estranha na janela. Ele fica, ué, o que tá acontecendo? Quando eles vão ver, o urso tá sacudindo o trem. De novo, terremoto, galera. O urso tá se enfiando entre o trem e a parede para conseguir alcançar o vagão que eles estão. E aí eles percebem que a porta pro próximo vagão está trancada, o urso está entrando no vagão que eles estão e eles não têm muito para onde ir ou o que fazer. Então o Jorge pede ajuda da galera pra conseguir abrir a porta do lado oposto que o urso tá tentando entrar, pra eles voltarem pra via. E aí eles descem, ajuda ali a senhora a descer, aquela correria, não sei o quê. E aí Vivian dá um grito, galera, todo mundo correndo pro último vagão, vambora. E o urso atrás deles, e eles correndo e o urso vindo com um desespero muito grande. Tadeu pega Enzo, joga em cima do ombro aqui, ó, só sebo nas canelas correndo. Vivian toma controle da situação, fala, todo mundo entrou no vagão, agora deixa a porta aberta. E a galera assim, Mona, você bebeu o seu juízo? O que você tá falando? E ela, ei, não me desrespeita. Quem manda aqui sou eu, deixa essa porta aberta, que eu tenho um plano, merda. E aí ela realmente tinha um plano. O plano dela era todo mundo descer pela outra porta pra eles então conseguirem prender o urso dentro do vagão e o plano dela funciona. Eles conseguem prender o urso dentro do último vagão do trem e eles começam então a correr pra próxima estação. Tadeu ainda com Enzo nos ombros, quando Manuela fala assim, irmão, não vamos conseguir chegar na estação. Tô sentindo cheirinho de urso. Estranho. Ela tá sentindo o cheirinho de urso, tá ficando cada vez mais forte. De repente, outro grito de puro pavor. Eles começam a escutar barulhinhos vindo do túnel, coisa e tal, só que tem um pequeno problema, né? Esses barulhinhos que eles estão escutando vindo aí do túnel, estão vindo da frente, da onde eles estão indo, não estão vindo de trás do urso que eles trancaram. Porque tem outro urso. E aí Tadeu tá muito confuso, se perguntando, ué, a gente não tinha trancado esse urso dentro do vagão, como é que ele tá aqui agora? E aí Vivian explica, você é cego? Você não tá vendo que esse urso tem uma roupinha diferente do outro? O primeiro urso tem um saco de pano na cabeça, esse urso tem uma armadura. Tenho perguntas, vambora. E aí ele joga ali no chão um outro guerreirinho nosso que ele mandou pra conhecer o criador, tá se aproximando da galera. Enzo começa a abrir o berreiro, mas gritando muito, gritando muito. E a galera assim, criança, pelo amor de Deus, faz um silêncio aqui pra gente, senão vai todo mundo partir.
né? Roberto ali segurando ele, pelo amor de Deus, criança, faz um silêncio. Agracia a gente com o silêncio, faz o silêncio pra Deus te amar. E aí a avó dele fala pra Jorge, pode botar Enzo no chão, deixa eu conversar com ele aqui. Ela começa a falar, você é um menino já grande, não pode ficar fazendo essas atrocidades, não tá vendo que vai todo mundo aqui perecer se você não ficar quieto, blá 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 blá. E isso, o urso tá lá, tá? O urso tá aguardando eles terem essa conversa. Nisso eles estão discutindo ali o que eles vão fazer, se eles voltam, se eles seguem, o que eles vão fazer. Tadeu avista uma porta lateral entre eles e o urso. Como é que eles vão chegar nessa porta? Não dá tempo da gente decidir, porque o urso dá uma investida ali na direção deles. E aí, impacto, todo mundo cai no chão, o que tá acontecendo? Tadeu pega a lanterninha dele pra iluminar, percebe que o urso pegou Dona Neide? Nalva. O urso pegou Dona Nalva. E aí Tadeu e Jorge estão ali tentando tirar a Dona Nalva da boca do urso, coisa e tal. O resto da galera tá tentando abrir a porta não abre, um desespero coletivo ali. Eu nervosa também lendo isso. Quando a gente volta pra Tadeu, a gente vê que o urso já fez purê da Dona Nalva mesmo, né? Aí ele só tampa o olho de Enzo pra Enzo não ver. O importante agora é ele tá jogando o Enzo em cima do ombro e correndo na direção da porta, mas ele tá preocupado em não gerar um trauma ali na criança. E aí o urso começa a comer ali o purê dele que ele fez com a Dona Nalva e a galera fica... E tá parado. Tá pacífico ali, comendo a comidinha dele. E aí a galera fica assim, ih, ó, ele tá parado, acho que esse é um momento pra gente tentar de novo ir ali até a porta, coisa e tal, né? A galera conversando, o que a gente vai fazer. E aí Manuela volta com esses assuntos dela esquisito de novo, de, ai, temos que vingar Dona Nalva, eu não vou aceitar isso. Mona, é um urso de 3 metros, 1 tonelada que pesa esse urso. Você vai fazer o quê? Mona, você... que Eu tenho um pequeno problema com o Manuela. Enzo tá ali agarrado em Tadeu, eles discutindo o que eles vão fazer. E aí Jorge vira e fala, olha, se você ficar aqui, vai perecer, tal qual Dona Nalva. Você e Enzo. A gente tem que passar silenciosamente ali do lado do urso pra gente conseguir alcançar a porta. Todo mundo na chincha. Só que aí quando eles acham que não dá pra piorar essa situação, o outro urso que tava trancado no vagão de metrô conseguiu se libertar. Então agora tem um urso, né, comendo o patezinho dele de Dona Nalva, a porta e o outro urso. Só que aí o outro urso não tem o patezinho dele de Dona Nalva. Ele tá um pouco querendo matar as pessoas mesmo. E aí não tem muito o que fazer, eles começam a correr em direção à porta, só que o urso que tava trancado dentro do vagão do metrô conseguiu se soltar, que é o saquinho na cabeça, ele dá uma investida na direção deles e acaba, no caso, batendo em Jorge. Jorge tá ali no chão caído, a perna dele não tá legal. Manuela fala pra ele, a gente vai ter que conseguir, a gente vai carregar o Enzo e vai carregar Jorge e a gente vai conseguir, a gente vai encontrar o caminho. E eles começam silenciosamente a se aproximar de Jorge, chega lá e fala assim, tu consegue andar, coisa e tal, né? Pá, o Jorge, não, eu vou conseguir andar, porque se eu não conseguir andar, eu vou perecer. Só que aí o urso de armadura já veio fazendo um sniff pra perto deles, ali dando uma cheiradinha neles. E aí quando eles acham que eles de fato vão perecer, o urso cabeça de sacola vem dar-lhe uma cabeçada no urso de armadura. E aí eu tive perguntas de novo. Os ursos são inimigos? Os ursos são amigos? Eles querem a maquita no teto? Eles estão na maldade? Fica aí o questionamento. E aí os ursos começam a sair na mão, na pata. Os ursos começam a se atracar a porrada e eles aproveitam essa chance para conseguir chegar até a porta, que é onde Vivian, Gustavo, a menina do ensino médio e o resto da galera já estavam. Essa porta levou eles para uma sala de manutenção. Eles começam a olhar ali as caixas, acham um martelo, uma coisa aqui, uma coisa ali, papapá. Aí a gente vai perceber então ali agora que a perna de Jorge não tá nada bem, a perna de Jorge tá com uma fratura exposta. Péssimo. E eles começam a pensar o que eles vão fazer com a perna de Jorge, porque Jorge precisa ter uma mobilidade para ele conseguir sobreviver a essa situação, né? E aí o que a gente vai fazer? Tem que botar o osso no lugar e Tadeu, não, eu vou fazer isso então, vou botar o osso no lugar. E aí Jorge fala assim, calma lá, meu irmão, esse osso tá fora do meu corpo, ele deve estar cheio de bactérias, se você botar esse osso pra dentro de mim, eu vou entrar em sepse, eu vou morrer, entendeu? E aí ele fala, eu vou te dar instruções então do que você vai fazer com a minha perna. Eles começam a ter uma conversa tocante ali sobre a perda que nós tivemos da Dona Nalva, que rolou ali meio que uma briga, né? A Manuela queria ficar, Tadeu queria ficar, e Jorge mandando eles correrem e tudo. Eles se entendem, fica tudo bem, coisa e tal. E aí tem um maluco aqui que a gente pode dar o nome de Onofre. Onofre, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí pro urso, ele não tá nem aí pra perna do Jorge, ele não tá nem aí pra nada, pra ninguém. Ele tá ali revirando as caixas e fala que eles têm que procurar ração de emergência, eles têm que procurar umas coisas assim, uma água, uma coisa e tal. E a galera assim, irmão, calma, a gente tá vendo aqui a perna do Jorge. E ele vira e fala, calma, é o caralho.
Ué, nisso estoura uma briga, Manuela quer sair na mão com o Onofre, Tadeu fala assim, cara, tenha calma no seu coração, deixa esse homem pra lá, quieto na dele, vem aqui me ajudar com a perna do Jorge. Eles continuam tentando fazer alguma coisa ali com a perna do Jorge, o Onofre continua fazendo o que ele tava fazendo, Gustavo e Vivian estão também procurando coisa dentro das caixas, coisa e tal. Nisso tá um clima pesadíssimo dentro dessa sala, todo mundo brigando, todo mundo pensando que nunca mais vão ver a luz do dia. Clima pesado, então tá um clima péssimo entre essas pessoas dentro desse ambiente. A galera tá ficando com sede, aí água. É interessante que nem tem tanto tempo assim que eles estão sem água, mas eles parecem que já estão desidratando. Nisso... Porra, esqueci o nome do homem de novo. Onofre. Nisso, Onofre e uma galera vão checar se os ursos ainda estão do lado de fora da porta. E como é que ele vai fazer essa checagem? Ele pega um rapaz e joga do lado de fora. Simples assim. E aí Gustavo saca uma faca e fala assim, abre a porta, deixa ele entrar de volta. Mas não é necessário, porque a porta cai no chão, com o purê que sobrou do rapaz que ele jogou lá fora. E aí Onofre calmamente diz, melhor ele do que eu. Veja, o rapaz não precisava ter morrido, porque foi culpa dele ter jogado o rapaz lá fora. Isso, o urso entra e começa a comer ali o purezinho do rapaz que tava no chão. E aí volta todo mundo pra esse ambiente, um clima lá em cima, e eles ficam pensando o que a gente vai fazer agora então. E aí Onofre, uma pessoa muito agradável, decide nesse ambiente fechado com o clima lá no alto, fumar um cigarro. Mas pelo menos isso ajuda em alguma coisa, porque isso faz Vivian perceber que existe um duto de ventilação logo acima deles. Eles decidem então entrar nesse duto de ventilação. E aí extensa discussão sobre quem vai primeiro, para que lado vamos, o que vai acontecer, será que a gente deve entrar nesse tubo, etc e tal. Eles decidem de fato entrar no tubo. E eles vão ali andando pelo tubo, de repente, meu Deus, escândalo, era um rato. O rato passa, de repente vem toda uma família de ratos e passa por cima deles. Isso causa um pânico um pouco, mas logo passa. Depois que os ratos passam, a gente se pergunta, cadê Tadeu? Onde foi Tadeu? Tava logo aqui na frente, cadê Tadeu? Tadeu caiu. Ele não viu que tinha uma bifurcação para baixo, no duto. Ele caiu. Mas aí ele se comunica com a galera, fala que ele tá bem, na medida do possível e tudo mais, papapá. Ele acha um buraco, ele sai por esse buraco. Nesse buraco ele encontra quem? Gabriel, o líder da gangue que praticava o bullying com ele. E assim, com Jorge com a perna ferrada, uma galera que ficou lá com ele aguardando o resgate, Vivian, Gustavo, Manuela dentro do duto de ar, Tadeu teve seu reencontro emocionante com o cara que pratica bullying com ele, a gente encerra o primeiro volume dessa obra de arte. Forte abraço.